2h08 e hoje o Brasil no sufoco conseguiu uma vitória aí de 2-0, vitória importante. Nós vamos começar falando sobre isso agora com o Bruno Prado, que está aqui comigo no estúdio. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes. Foi um sufoco, né? Eu não gostei, não senti segurança, firmeza, eles reagiram. Tomara que essa reação no finalzinho e depois do tempo regulamentar já, né? Seja um indício de que eles possam entrar numa fase um pouquinho melhor, porque eu não gostei. O segundo tempo foi melhor, né? O primeiro tempo realmente foi muito ruim. No segundo tempo melhorou, teve muita oportunidade, né? Até antes do gol só aos 46 do Coutinho, depois o gol do Neymar quase aos 50 minutos. Mas o segundo tempo melhor do que o primeiro. Acho que o Tite mexeu bem no time, né? O Douglas Costa, o Roberto Firmino, jogadores que melhoraram a seleção brasileira. Os dois participaram dos gols, mas precisa jogar mais, sim. É uma Copa muito equilibrada. Nenhum grandão está sobrando, né? A Alemanha. Eu acho que acaba nivelando por baixo esses grandes times, né? Que a gente esperava muito mais. A Alemanha, a Argentina, agora torcendo, muito, fazendo contas para ver se sobrevive, né? A Nigéria agora há pouco ganhou da Islândia 2-0 no grupo da Argentina. Então a Argentina ela tem um confronto direto com a Nigéria na última rodada, precisa vencer a Nigéria para seguir na competição. Então uma Copa muito equilibrada, né? Jogadores das seleções médias e pequenas quase todos jogam no futebol europeu, então isso acaba trazendo um equilíbrio muito grande, são jogadores acostumados a esses jogos. Então uma Copa do Mundo sempre no limite, 1-0, 2-1, 2-0, ninguém realmente está sobrando, não. E nós vamos trazer para a nossa conversa agora o Ulisses Neto, que está de lá, acompanhou de perto a seleção. Ulisses, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Aqui em São Petersburgo são 8h10 da noite agora, mas faz um sol como se fosse 4 da tarde aí em São Paulo, né? Aqui os dias são bem longos durante o verão, então por isso nem dá para perceber que já passa das 8 da noite em São Petersburgo. A seleção brasileira deixou o estádio agora há pouco, demorou bastante, aliás, para sair depois do jogo. Com certeza os jogadores conversaram muito após a partida, saíram vibrando bastante. A Jovem Pan tem uma posição exclusiva ali de chamada Flash Interview, bem na boca da saída do gramado, então eu pude observar a saída dos jogadores vibrando muito. A gente já viu isso no campo também, o Neymar chorando, mas quando eles entraram ali no túnel dos vestiários, comemorando bastante, celebrando o resultado que veio só nos acréscimos, né? Foi um jogo muito duro para a seleção brasileira. E o Neymar, embora tenha feito o gol, chorado ali depois do apito final, ele não quis falar com a imprensa não, passou direto, não conversou com nenhum jornalista, só fez uma postagem nas redes sociais dizendo que pouca gente sabe o que ele passou para chegar até onde ele está, que na vida dele as coisas nunca foram fáceis, não seria agora, mas comemorou bastante o resultado e disse que essas lágrimas aí representavam um momento de emoção que ele teve. O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer, foi o que colocou nas redes sociais o Neymar, mas como eu disse, ele não conversou com a imprensa. Quem falou foi o técnico Tite e, claro, celebrou bastante a atuação da seleção no segundo tempo. Vamos ouvi-lo. Grande segundo tempo. Componente emocional que nós tivemos de manter uma concentração muito forte, de não desesperar, de botar volume. Essa capacidade mental que essa competição exige. E depois do jogo também viralizou muito a comemoração do Brasil, quando o Tite foi entrar no campo ali, acabou derrubado, um jogador em cima dele, os goleiros e tudo mais, os goleiros reservas, né? E o técnico falou sobre isso, porque já viralizou aí no Brasil. Tô aqui na Rússia, já recebi acho que uns 4, 5 grupos diferentes de WhatsApp, os GIFs, as imagens do treinador no campo. Imagino que para vocês seja a mesma coisa. O Tite fez brincadeira, disse que se lesionou na comemoração, Denise. Ele foi tentar comemorar, todo mundo aqui brincando que é estilo Neymar, né? Do Caicai, que mais uma vez Neymar foi o campeão das quedas, tentou até cavar aquele pênalti, aí o árbitro de vídeo dessa vez não entrou na conversa, para mim não convenceu em nenhum momento, viu? E inclusive eu acho que o que ele colocou hoje no Twitter bate muito com a imagem que ficou dele, né? O Neymar não passou uma imagem boa desse esforço todo, de uma pessoa que passou dificuldades, passou, claro, no passado quase todos os jogadores, inclusive tem um histórico. Nós estamos mostrando aí para os nossos internautas o que ele disse. Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui. Falar até papagaio fala. Agora fazer o choro de alegria, de superação, de garra. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis. Não seria agora, né? O sonho continua, é sonho não. Objetivo. Parabéns pela partida, rapaziada. O palavrão eu não vou falar. Agora, paramos por aí. Quem quiser acompanha. Denise, mas
Mas é o seguinte... Só para colocar que eu sou de Santos, Denise, e o Neymar ganha bem, trabalha bem lá, fruto do sucesso dele, do trabalho dele, sem dúvida alguma, mas também não foi tão difícil no sentido de que ele passou tantas dificuldades assim, né? Ele é um jogador consagrado por causa do sucesso, do talento que tem, sem dúvida alguma, mas não é um sofredor também, né? Pelo amor de Deus. E ele é consagrado há bastante tempo já, e tem outros jogadores da seleção que viveram situação de miséria mesmo na infância, uma miséria absoluta, né? E esse sacrifício, tudo bem que ele machucou o pé, mas ele teve toda a assistência de primeiro mundo, né? E eu não vi esse esforço todo dele durante o começo de jogo, eu não sou especialista, estou falando muito como torcedora, acompanho o futebol, não fiquei satisfeita, é simples assim, Ulisses. Denise, mas há uma evolução, isso é inquestionável, né? Se a gente considerar a atuação dele no primeiro jogo e com o que ele fez hoje, mas sem dúvida alguma o Neymar está muito pressionado, a torcida também está muito insatisfeita, ele não treinou em todas as sessões durante a semana lá em Sochi, enquanto a gente estava antes da viagem aqui para São Petersburgo. Sem dúvida alguma isso traz um abalo emocional forte, ele vem passando por um momento que não é dos mais fáceis, e eu acho que o choro no gramado reflete um pouco disso. Decidiu fazer essa postagem nas redes sociais, né, dizendo o que a gente acabou de ouvir. É uma decisão dele, é claro que ele tem o direito de conversar com a imprensa quando quiser. O Neymar, o técnico Tite disse que o Neymar iria evoluir dentro da competição, porque ele ficou 3 meses sem jogar, e está acontecendo, talvez não no ritmo que todos nós gostaríamos, né? Mas está ocorrendo, e uma coisa é fato, Denise, sem o Neymar o Brasil é um time comum, né? Por mais que tenha outros grandes talentos, incluindo o Felipe Coutinho, também o William, que não foi bem hoje, e por aí vai, mas a grande estrela é o Neymar, depende dele para o Brasil conseguir algo de diferente aqui na Rússia, e ele sabe disso também, sabe da por isso fez essa postagem nas redes sociais. Só para a gente fechar, Denise, a seleção brasileira voltou para o hotel, depois de sair aqui do estádio, os jogadores vão jantar e viajam hoje à noite para Sochi, que é uma viagem bem longa, viu? Mais de 3 horas de avião, são quase 2.400 quilômetros de distância, mas Sochi, embora não tenha tanta história, não seja uma capital, né, como São Petersburgo foi, é uma cidade bem agradável, um balneário onde o clima está muito mais gostoso, bem mais confortável, e aí o Brasil tem mais o dia. Perdemos o contato com o Ulisses. Bom, o Ulisses passava as informações, a seleção então retorna, né, a sede dela lá dos Jogos da Copa agora na Rússia, 2 horas e 15 minutos, e o Vitor Moraes foi acompanhar aí uma boa torcida aqui em São Paulo. Vamos ver qual foi a reação, se o pessoal estava chiando como eu chiei durante boa parte do jogo. É isso, Vitor, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos internautas e ouvintes da Jovem Pan. Exatamente, Denise, eu fui lá, acompanhei o jogo num condomínio bem grande no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, onde os moradores, esse condomínio tem uma coisa diferente, assim, os moradores encomendaram e participaram da montagem de um bandeirão enorme, tem 68 metros de altura por 18 de largura, pesa 500 quilos e demorou quase 2 anos para ficar pronto. A gente tem a imagem para os internautas que nos acompanham por imagem. Ele fica são 4 torres, né? Ele fica entre 2 torres, é realmente bem grande. Eles tiveram até que cortar, os moradores tiveram que cortar o bandeirão na parte de baixo, porque ele estava arrastando. É uma tradição, desde 98 os moradores fazem isso. E olha, Denise, assim como você, os moradores, a torcedora Mirim, que falou comigo, ela também não foi muito com o Cai-Cai do Neymar. Vamos ouvi-los. Meu nome é Manuela Guedes, eu tenho 10 anos, enfim. Olha, o Neymar precisa parar de cair, vive caindo aquele homem. Ele, sério, precisa de um remedinho. Vamos lá, gente. Dá um remedinho. Olha, o resto foi muito bom, mas ele até que enfim fez um gol. Que ótimo. A gente vê a torcedora, Denise, que acho que ficou um pouco a sensação que você mesmo estava conversando com o Ulisses e que eu também fiquei, apesar de gostar muito do Neymar, achei que ele também acaba em algumas jogadas não continuando o lance para tentar cavar uma falta ou um amarelo pro adversário ao invés de tentar fazer o gol. Até no próprio pênalti eu achei que compartilhou da mesma opinião que você. Então foi bem legal esse clima de descontração lá
nesse condomínio. E além da bandeira, teve essa torcedora engraçada que falou o que ela estava achando do jogo. Neymar Kaikai, ele vai ficar conhecido assim. Ele é decisivo. Quando ele decide mesmo, tem um empenho muito grande. Agora, mesmo quando ele leva a falta, muitas vezes dá a impressão que ele se deixa cair para ver se cava alguma coisa, uma falta, uma jogada aí que possa permitir a armação de alguma coisa a mais no Brasil. Ele me dá essa impressão. Ele não é um jogador tão frágil assim, né? Para cair daquela forma. Não é isso, mas vamos seguir na torcida, ainda bem que passamos pela segunda. Bruno Prado continua aqui comigo. Bruno, como é que fica a contagem agora? O que tem que acontecer Brasil para ele fechar em primeiro ou segundo nessa chave? Então, daqui a pouco tem Suíça e Sérvia, o outro jogo do grupo. Se a Sérvia ganhar, a Sérvia classifica, vai para 6 pontos, garante a vaga, e o Brasil joga com a Sérvia o último jogo. O Brasil ganhando da Sérvia iria a 7, seria o primeiro do grupo e conseguiria a sua classificação. Acho que esse seria o melhor cenário para o Brasil no próximo jogo, né? No jogo de agora, né? De Sérvia e Suíça. As outras possibilidades, uma vitória da Suíça ficaria 4-4, o Brasil jogaria por um empate com a Sérvia, né? Brasil e Suíça com 4, Sérvia 3, com empate ele se classificaria, mas poderia perder o primeiro lugar para a Suíça, caso empatasse, em vitória dos dois dependeria do saldo de gols, e num empate nesse jogo entre Suíça e Sérvia, o Brasil ficaria com 4 pontos junto com a Sérvia e a Suíça ficaria com 2. Então o Brasil com empate, ele se classificaria porque ele teria melhor saldo do que a Sérvia, mas a Suíça também poderia alcançar o primeiro lugar. Acho que o melhor agora seria uma vitória da Sérvia, que aí o Brasil vencendo a Sérvia, ele garante o primeiro lugar e nesse momento a Suíça ficaria 3 pontos atrás. Né? Ele fica em primeiro lugar, aí ele joga na outra semana, na segunda-feira. Isso, contra um time do grupo da Alemanha. No início todo mundo falava, né? O Brasil e a Alemanha devem ficar em primeiro, mas a Alemanha já perdeu do México um jogo, né? Então, pode ser o segundo. Pode ser o segundo. Um Brasil e Alemanha nas oitavas de final, neste momento, tem uma chance muito maior do que todos imaginavam, né? Todos imaginavam os dois em primeiro, mas principalmente pela derrota da Alemanha, a chance da Alemanha classificar em segundo aumentou muito. Né? Bom, se um dos dois ficar em segundo, então Alemanha e Brasil não se pegam na próxima fase. Se um ficar em primeiro e outro ficar em segundo, eles se enfrentam. Se eles se classificarem na mesma posição, os dois em primeiro ou os dois em segundo, aí eles não se enfrentam na próxima fase.